Amém? Eu sinto que é um tempo de adoração, mas eu preciso liberar essa palavra para vocês. O tema da minha ministração é mulheres valentes. E quero derramar essa palavra sobre a vida de vocês, que foi o tema que nasceu. E esse tema, ele nasceu. Mãe, tu vai aonde? Fica aí. E fiz toda uma preparação, pois ela vai fazer xixi logo agora. E essa ministração, ela nasceu ano passado. Sabe quando você baixa um arquivo assim no computador? Eu estava numa conferência e Deus baixou um arquivo assim do que seria essa conferência. E ela está acontecendo para a glória do Senhor. Ela está marcando um tempo na sua vida. E o tema da minha ministração é mulheres valentes. Eu queria convidar minha mãe aqui na frente. Vem cá, mãe. A gente não ensaiou. E se eu posso pregar sobre valentia, se eu posso falar sobre isso, é porque eu morei dentro da casa de uma valente. Eu aprendi com uma valente. E eu queria que você desse uma salva de palmas para minha mãe. Que se eu estou aqui, é porque eu tive uma pastora, uma mentora, uma mãe, né? Aquela que me ensinou desde criança, acima de tudo, a amar o Senhor. Então eu queria que você honrasse a vida da pastora Vanilda, que eles que colocaram a pedra, né? Que construíram o início dessa igreja. Amém, queridos? Amém. Amém, glória a Deus. E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 no versículo 10. Tem crente aí com a Bíblia? Pode ser a Bíblia no celular, amém, irmãs? A gente está aqui. Então vamos acompanhar. Diz o seguinte: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim. Peçam que Deus, olha que interessante isso aqui. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Dê um glória a Deus aí onde você está. Sabe, mulheres valentes nasceu desse versículo. Quando o Senhor me revelava que estava chegando um tempo de novas vestimentas. E eu não estou falando de uma vestimenta física, eu não estou falando de uma aparência, porque muitas vezes nós mulheres, nós somos experts, nós somos experientes em mudar a nossa aparência. Nós mudamos o cabelo, cortamos o cabelo, colocamos um aplique. A gente faz, a gente muda, né? Hoje meu marido, ele olhou para mim, ele assim, parece que você está igual um filtro do Instagram. Eu disse, é um elogio? Vou tomar como elogio. Mas ele disse, você está bonita, parece um filtro do Instagram. Por que isso? Porque nós mulheres somos experientes em mudar a aparência. Mas o que Deus nos ensina é que existe uma vestimenta espiritual. E essa vestimenta é a vestimenta que nos habilita para as batalhas.
Muitas vezes, mulheres, nós estamos cansadas, sobrecarregadas, porque nós estamos lutando no lugar errado e com as armas erradas. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, a minha força, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu quero fazer. Quantas portas que nós temos tentado empurrar com as nossas próprias forças. E hoje Deus te fala, filha, se existe uma batalha, existe uma armadura e sobre ela eu te ensino. E ele fala o seguinte, uma palavra final, sejam fortes no... Isso aqui é uma chave para nós de entendimento. Não é para você ser forte porque você é forte. Talvez a vida forçou você a ter uma força que não é sua. Talvez a sua força, ela veio de uma frustração, a sua força, ela veio da dor. E você repele, você afasta as pessoas e você acha que isso é a sua força, mas não. Hoje o mundo tem falado para as mulheres, é errado se submeter ao marido, mas é maravilhoso se submeter ao patrão. Então, muitas vezes, queridas, nós temos vivido numa sociedade que tem deturpado a nossa essência, que tem deturpado a nossa originalidade. Quem Deus nos fez para ser desde o início. E nós queremos ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu não quero, queridas, fazer da minha forma, do meu jeito. Eu quero agradar o coração do Senhor, descobrindo os segredos que estão nele. Há segredos escondidos para aqueles que o buscam. Há segredos escondidos para aqueles que o buscam. Muitas vezes você olha para a vida de outras irmãs e você fala, como que você está acessando isso? Sabe, porque essa irmã, ela está buscando, lembra da pregação da pastora Vivi? Ela abriu a porta antiga do secreto, ela entrou na porta antiga do secreto e ela começou a acessar segredos. Tem segredos que só está no secreto. Não está em conferências, em cultos, está no secreto. As coisas mais maravilhosas que existem é quando o Espírito te revela. Porque até Paulo vai falar, Paulo era um homem muito inteligente, um homem muito experimentado, era um homem de alto escalão. E aí Paulo mesmo, ele fala, eu abro mão da minha sabedoria para que eu não possa persuadir vocês, porque a minha persuasão, ela não vai gerar nada em vocês. Porque só quem pode transformar você é o Espírito Santo. Há coisas, queridas, que tem pessoas tentando te falar e você não entende, mas quando você for para o secreto, o Espírito te revelará. Tem coisas que foram transformadas na minha vida, que foi o Espírito que me revelou. Em alguns momentos eu senti alegria no Espírito, mas em alguns momentos eu senti o meu coração contristado. Eu sei que talvez algumas vezes você já saiu de um culto meio triste. Você já não saiu de um culto assim, meio coração pesado, né? Coração meio triste. Não é porque a pregação não foi boa, é porque é a pregação que mais fala com você. É a pregação que mais te fere, é a que mais te cura. Então, muitas vezes, nós precisamos acessar esse secreto. E aí ele fala, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Há uma força no Senhor. E Paulo, ele entende isso ao ponto de dizer, Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho, até que ele fala, ok Deus, eu já entendi que Tu é glorificado na minha fraqueza. É justamente quando eu sou fraco, e as pessoas começam a ver coisas acontecendo na sua vida, as pessoas vão dizer o quê? Tu, fulana daquele bairro, esse sobrenome, aquela, é você mesmo, aquela mesmo. Afinal de contas, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? É Tu, Jesus, irmão, ali do meu bairro. Eu sou o Zezinho da tua esquina, Jesus. Tem gente olhando para você e não honra e não acredita naquilo que você carrega, queridos, não importa. O que importa é quando você sabe quem você é no Senhor. É quando a nossa identidade é construída no Senhor. E ele fala o seguinte, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Eu acho que eu falei isso no primeiro dia, não sei se foi aqui. Que eu disse que nós vivemos um tempo, eu sou evangélica, eu sou crente, desde criança. Bem assim como elas estão aqui sentadas, eu era elas. Meus pais nos cultos e eu sentada assim. Elas estão sentadas, eu corria. Um dia minha mãe me grudou porque eu ficava só correndo. Mas, queridas,
Onde eu estava? Mãe, lembrei daquela história, não posso contar. E conta. Diz a minha mãe que eu grudei igual um sapo, assim, na porta da igreja. Eu não vou entrar, né? Eu pareço boazinha, mas acho que eu incomodei um pouco a mãe. E eu sou crente desde pequena, e eu vim de um tempo que tudo era diabo. Tudo era diabo. Mas nós estamos vivendo num tempo que nada é o diabo. E isso é perigoso. Porque isso faz com que a gente não entenda e não leia o mundo espiritual e o que tem acontecido hoje na nossa sociedade. Mas quando Deus me deu esse tema, Deus falava assim: eu estou levantando mulheres valentes que vão começar a acessar o mundo espiritual, e essa palavra é para você. Deus me mostrava mulheres guerreando no mundo espiritual com a armadura certa. Deus me mostrava jovens. Deus me mostrava, sabe, queridos, mulheres com a armadura, com a espada na mão, que é a palavra. Mulheres que têm a palavra na ponta da língua. Não é a ofensa nem a fofoca na ponta da língua, mas a palavra de Deus na ponta da língua. E aí o Senhor me mostrava isso, mulheres valentes no Senhor. Você tendo discernimento espiritual, você tendo sonhos, visão, entendimento, seu entendimento se abrindo para coisas novas. Tem mulheres aqui que a partir dessa conferência é como se as escamas dos seus olhos caíssem e você começasse a enxergar o que acontece no mundo espiritual. E aí você vai ser daquelas mulheres de terem discernimento. Precisamos de mulheres que têm discernimento para esse tempo. Você é uma delas. Mulheres que têm discernimento, mulheres que têm sabedoria, mulheres que sabem conduzir ambientes. Mulheres que têm palavra de sabedoria nos lábios. E ele fala o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, porque só com a armadura de Deus é que você permanece firme contra as estratégias do diabo. Você sabia que o inimigo tem estratégias contra você? Você sabia disso? Você sabia sim ou não? Às vezes você chega no ambiente, você estava super bem. Talvez você passou uma luta gigante para chegar nessa conferência. Quem passou uma luta gigante para chegar aqui? Você acha que foi do nada essa luta, essa dor, essa angústia, do nada deu uma confusão na sua casa? O inimigo não queria que você estivesse aqui. O inimigo vai usar pessoas para falar para você: não, isso não é, isso não presta, isso não... Sabe, as estratégias, existem estratégias sendo pensadas contra nós. Vocês conseguem entender isso? Existem. O diabo está planejando. Há planos, há projetos, há planejamentos, estratégias contra as nossas vidas. E muitas vezes nós nos comportamos como mulheres alheias, não entendendo a profundidade que é saber guerrear no mundo espiritual. Pois nós não lutamos. Esse é um versículo muito falado. Mas às vezes eu penso que a gente tem que mergulhar mais fundo nesse versículo. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Preste atenção nisso. Mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É muita gente. Há uma hierarquia do lado do inimigo. E a gente tem que entender que não existe o meio termo, o eu não sou nada. Querido, se você não é de Deus, você está do outro lado. Não existe o meio termo. Porque existe um universo espiritual maligno, poderes celestiais, potestades, principados, governantes. Vocês acham que tudo que tem acontecido no nosso mundo, de tudo, de destruição, de pecado, você não pode acessar a notícia? Porque se você acessa a notícia, você fica ruim o seu dia inteiro. Porque é uma atrocidade acima da outra. E você acha que isso é do homem, você acha que isso é natural, que isso é criatividade do homem. Não, querido, isso é do diabo. Para destruir a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. E como nós temos guardado a nossa casa, e muitas vezes a gente acha que a gente guarda a casa com uma Bíblia aberta não guarda nada. Lamento te dizer. Nada do que eu possa usar, guarda, nada. Porque a guerra não é física, a guerra é espiritual.
O mundo nos engana com sincretismo. E o homem, nós humanos, nós somos muito idólatras. Nós temos a tendência para a idolatria. Logo nós estamos idolatrando algo. Então logo eu idolatro o meu carro, logo eu idolatro a minha profissão, logo eu idolatro uma pessoa, ou um personagem, ou um influencer na internet. Nós somos muito fáceis, suscetíveis à idolatria. O crente acha que não é, gente. O crente é bem idólatra também, irmãos. É um espírito que nós temos que confessar. Porque o que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Isso é idolatria. Se está ocupando o lugar de Deus, pode ser a coisa mais linda e fantástica. Se tornou uma idolatria. Você começa a adorar e ocupar no seu coração. Que não seja o lugar do Deus vivo todo-poderoso. E ele vai falar, portanto, então, vistam-se da armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo. A armadura de Deus é a única forma da resistência. É quando eu estou vestida da armadura de Deus é que eu consigo resistir. Nós somos pecadores, a nossa essência é caída, é corrompida. Romanos 8 vai falar dessa guerra do corpo com o espírito, do corpo com o espírito. O meu corpo, sabe, nós não queremos orar, nós não queremos adorar, nós não queremos ler a Bíblia. Por isso que é muito difícil, é muito cansativo orar, é muito cansativo ler a Bíblia. Sabe, porque nós temos esse... Uma vez eu estava ouvindo uma pregação e a pregadora, ela falou assim, irmãs, cuidado com o pote. Eu assim, cuidado com o pote. Anota essa para a sua vida, tá? Um dia você vai entrar na sua casa e você vai lembrar, cuidado com o pote. Olha, Pai, em nome de Jesus, lembra elas do pote, Senhor. E essa mulher, ela estava pregando e ela disse que um dia o Senhor chamou ela para o secreto. E aí o Senhor disse, vai orar e ler a Bíblia. E ela disse que o coração dela foi se quebrantando. E quando ela estava indo para o secreto, ela olhou um pote em cima da pia. E aí ela disse, tenho que guardar o pote. E aí ela desviou do secreto e ela foi e pegou o pote. E ela abriu a gaveta do pote e a gaveta estava bagunçada. E ela disse, meu Deus, que bagunça. E ela tirou todos os potes. E ela começou a organizar os potes, as tampas. Ela disse, a gaveta está suja. E ela pegou um pano e ela limpou a gaveta. E ela começou a organizar a cozinha. E de repente, quando ela viu, ela estava 2 horas limpando a cozinha e ela esqueceu do Senhor. Cuidado com os potes. Cuidado com as distrações, cuidado daquilo que te afasta do Senhor. Porque nós mulheres, nós acordamos e, eu não sei vocês, mas às vezes a gente acorda acelerada, eu já quero, jogar uma que boa no vaso, eu já quero lavar a louça, eu já quero organizar os filhos e a gente já vai arrumando tudo. E a gente já quer organizar tudo, e às vezes aquele tempo que a gente deveria separar para o Senhor, e como diz a Lu, como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para Ele? Amadas, são só 3 dias durante o ano numa conferência. Isso que está acontecendo aqui, vocês não imaginam o que acontece após isso. O que é gerado e transformado na sua vida. Porque você está sendo hoje um depósito, uma dispensa de tudo aquilo que você tem recebido. E no tempo certo, Deus vai trazendo a luz e vai revelando e você vai usando no tempo certo. Tudo que você está recebendo nessa conferência. Mas muitas vezes nós não conseguimos parar para cuidar de nós. Nós não conseguimos parar de trabalhar. Nós não conseguimos fechar a nossa agenda para deixar Deus falar. E aí a gente olha e diz, Senhor, Tu esqueceu de mim. Deus, cadê Tu? E aí Deus olha para a gente e fala, filha, onde Tu estás? Porque eu estou aqui. E nós temos nos esquecido do Senhor no nosso diário, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso muito fazer. E o Senhor nos chama para o secreto, não porque Ele vai ter que dar algo ali naquele momento, mas só para você estar. Já teve muitos momentos com o Senhor. E geralmente a gente vai para mais tempo de secreto quando a gente está naquela luta, né, irmãos? Quando a gente está no fundo do poço, é que a gente começa a ver o Senhor. E eu lembro que teve períodos da minha vida em que eu estava na presença do Senhor, em que eu não orava. Eu não conseguia nem falar, eu só chorava. Até que um dia eu descobri que lágrimas são palavras que a gente não consegue expressar. Então mesmo que você não consiga falar, vá para a presença do Senhor, nem que seja para chorar. E teve alguns momentos que eu falava, Deus, Tu sabe. Tu sabe, né, Senhor? Porque Tu sabe. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Não é, amadas? Assim.
É tudo igual, gente. A gente só muda de endereço. Então, depois da batalha, e é isso que é lindo, nós entraremos em batalhas. Muitas de nós estamos travando grandes batalhas. E eu não sei qual é a batalha que você está travando, mas hoje Deus te chama a se posicionar. A se posicionar. E Ele fala, então, e tem um então depois que você coloca a armadura. Ele diz, vistam-se da armadura para resistir ao inimigo no tempo do mal. Existe o tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. E é esse aqui o momento. Porque muitas vezes nós guerreamos, nós vencemos, Deus nos abençoa. E a gente esquece do Senhor e a gente corre dele e a gente deixa o nosso posto. Quantas batalhas você venceu, mas logo você abandonou o que Deus tinha te dado? A Lu acabou de pregar. Jesus chama Pedro. Aí acontece tudo aquilo, as pressões vieram. Aí Pedro fala, não, continuar o ministério. Não, eu vou voltar para o meu trabalho, porque lá tem peixe, lá tem fartura. Muitas vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem respondido às nossas orações. A gente venceu uma grande batalha. Quantas vezes eu vejo pessoas na igreja vencendo grandes batalhas e depois elas voltam para o lugar que estava destruindo a vida delas. E esse lugar muitas vezes é um lugar sutil. E hoje Deus te chama, mantenha a sua posição. Fala assim comigo, fala para tua irmã, mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Após a batalha, mantenha a sua posição. E essa palavra Deus tem me falado há muito tempo sobre lugar, sobre posição, sobre assuma a sua posição. Deus te levantou mulheres com um território que é só seu. Existe uma delimitação marcada que só você pode atuar dentro desse território. Eu não vou poder ser a esposa do seu marido, eu não vou poder ser a mãe dos seus filhos, eu não vou poder discipular as mulheres que Deus colocou sob os teus cuidados. E quando eu entendo que eu tenho um território, quando eu entendo que esse é o meu território, sabe o que acontece? Eu tenho uma identidade firmada em quem eu sou, e nesse lugar não existe competição e nem comparação. Porque eu não vou poder entrar num território que não é meu, mesmo que eu queira. Mesmo que eu seja uma cópia, aquele lugar não é meu, aquele território não é meu. Deus me deu um marido, eu sempre falo para vocês, ele é meu. Ele é meu. A responsabilidade de cuidar desse casamento, desse homem, esse marido, bonitinho, né, Lu? Mauricinho, essa é nova. Arrumadinho. Arrumadinho não, arrumadinho, isso aqui é um feio arrumadinho, né? Bonitinho ou feio arrumadinho? Bonitão. Marido, tá aí, né, marido? E, sabe, queridas, Deus deu ele para eu cuidar. O Arthur e a Anne não são responsabilidade da minha mãe. Uau, algumas eram para falar assim, uau. Nem do meu pai. O Arthur e a Anne, meus filhos, são responsabilidade minha. Muitas vezes nós estamos abrindo mão do nosso território. E depois nós responsabilizamos e culpamos pessoas que não era para elas aquele lugar. Uma vez uma pessoa veio toda chateada com a sogra. Algo comum, né? Chateada com a sogra. Minha sogra está aqui. Sogra, eu te amo. Levante, sogra. Essa aqui é a mãe do meu esposo. Dê uma salva de palma para ela. Ela me ama, diz eu. E a minha sogra é um anjo. Sério, a minha sogra é maravilhosa. Enfim, quer aprender como ser uma boa sogra? Diz que Dona Odete. Ela é obreira da Universal. Quantos anos, sogra? 40. Às vezes acontecem algumas coisas na minha vida que eu falo para o meu marido, eu vou ter que ir lá para a sogra fazer um descarrego em mim, receber a oração da sogra. Eu falo isso para o Rob às vezes, eu vou ter que ir lá para tua mãe orar por mim. E 40 anos? 40 anos obreira de uma igreja. Quarenta anos. Ela tem 3 filhos, 2 são pastores. Sabe, queridas, mulheres assim. Tem gente que fala assim, Cris, quem te inspira? Essa pergunta, né? Pergunta de caixinha de... Eu falo assim, quem me inspira? As pessoas que eu conheço.
Minha mãe, minhas cunhadas, minhas amigas, minha sogra, pessoas que eu sei a vida, eu sei as lutas, eu sei o que elas venceram, são essas que me inspiram. Minhas discípulas, minhas líderes da igreja, eu sei o que elas enfrentam, elas me inspiram. Porque são pessoas reais que eu vejo as lutas e eu vejo as vitórias. Sabe, queridas? Problema com a sogra, né? Eu estava lá. Muita gente tem problema com a sogra. E culpa a sogra. E eu tive uma conhecida que ela estava magoada com a sogra. E eu disse para ela, o que a tua sogra fez? Ela disse, a minha sogra começou agora a querer mandar no meu filho. Eu disse, sério? Que má que ela é. Ela quer mandar, ela quer cuidar. Tu tá brava porque a tua sogra quer cuidar do teu filho? Mas por quê? Eu disse, o teu filho, como é que, me conta a tua rotina. Ela começou a falar. Resumindo a história, a criança dormia de segunda a sexta na casa da sogra, porque ela trabalhava muito. E a criança ia no final de semana. Aí ela começou a ficar incomodada porque a sogra queria cuidar mais da criança. Sabe, você estava chateada com essa mulher que queria simplesmente cuidar do teu filho, assumindo um papel que você não estava assumindo. Quantas vezes nós estamos magoados com pessoas, que as pessoas estão ocupando o lugar que nós retrocedemos. Existe um território que é seu, assuma o seu lugar e assuma a sua posição. Aquilo que Deus deu para você é seu. O chamado que Deus te deu é seu. Eu sempre tive temor. Eu não quis assumir muitas coisas que Deus estava me dando. Amadas, vocês estão olhando para mim, eu sou uma mistura de milagre com misericórdia. Eu olho para a minha vida, eu falo, Deus, eu recebi tanta profecia, tanta palavra, e eu falava, anjo, tu não errou. Eu sempre estava, anjo, tu não errou. Porque sabe, uma pessoa, eu era assim, quietona, tímida, fechada. E eu estava contando esses dias para as meninas ali, eu estava no café, eu estava dizendo, gente, eu orava, eu era tão assim, eu queria tanto falar de Jesus, mas eu não conseguia abrir a minha boca. Eu não era igual a Lu, que cheguei na faculdade, eu falava que eu não era crente, que não queria que ninguém soubesse, eu era dessas. Lu. Filha de pastor mesmo, muito menos. Não queria que ninguém soubesse, tinha vergonha de falar que era crente. E eu falava, Senhor, eu queria tanto que as pessoas conhecessem o Jesus que eu conheço, mas eu tenho vergonha. E eu falava para Deus, eu orei muitas vezes essa oração. Eu queria evangelizar sem falar. Eu queria evangelizar com a minha vida, sem que a minha boca falasse. Mas hoje, por incrível que pareça, a minha vida prega. E muitas vezes eu chego a alguns lugares que as pessoas vêm para a igreja, pastor, eu te conheço. E a pessoa vem assim para a igreja, eu falo, meu Deus, eu nem falei. A minha vida está pregando. Que nós sejamos essas mulheres que a gente abre a boca para pregar, mas que a nossa vida pregue muito mais que as nossas palavras. Porque nós somos mulheres que estão com as vestimentas certas, espiritualmente vestidas. Assim mantenham a sua posição. Quantas mulheres aqui estão entendendo que você tem uma posição? Quantas mulheres aqui estão entendendo que você tem um território de atuação e esse lugar é seu e você vai tomar posse daquele lugar que Deus te deu? Deus está construindo em você e talvez essa construção ela seja um pouco difícil, ela seja um pouco trabalhosa. Antes de a gente subir, eu estava compartilhando com as professoras aqui da escola e eu estava dizendo, gente, quando José foi chamado pelo Senhor, quando Deus dá uma visão a José é jogado num poço e ele fica escravo, sofrendo por 13 anos. E às vezes eu leio essa história e eu falo, Deus, mas ele já era teu porquê escravo? Por que ele sofre calúnia? Por que ele sofre rejeição? E muitas vezes você está num processo de aprisionamento e você acha que isso, ai meu Deus, é coisa do inimigo, não faz parte da jornada. Mas 13 anos de José se transformaram em muitos anos de bênção e prosperidade quando ele se tornou um governante. Então saiba que talvez você esteja nesse processo, nessa jornada, que não está fácil, que está difícil, é uma construção. Muitas coisas você não entende, mas você sabe que ali é a sua posição, ali é o seu lugar. E você não vai se mover, você não vai sair, a não ser por uma palavra do Senhor. Assim mantenham sua posição. E aí ele vai falando o que significa as armaduras. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçado, usem a paz
das boas novas, por onde você andar, a paz chegará junto a você, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação, você já é salva, como capacete, e empunhe a espada, que é a palavra de Deus. Sabe como é que nós vencemos as nossas batalhas? A palavra de Deus. Quando você não sabe orar, muitas de vocês não sabem orar, sabe como é que a gente começa, às vezes orando? É uma estratégia, começa a ler salmos, começa a declarar salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E você vai começar a declarar a palavra. E talvez você esteja passando por tempos difíceis, e você vai ler, e você diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam todos os dias da minha vida. Isso já foi uma oração e uma declaração sobre a sua vida. E aí ele vai dizer em todas as situações: levantem o escudo, orem no Espírito. Mulheres que oram no Espírito. Levante a sua mão, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, eu declaro aqui nessa noite. Mulheres que elas orarão no Espírito, em todo o tempo, elas vão orar enquanto estão lavando a louça, elas vão orar enquanto estão arrumando a casa, elas vão orar enquanto estão trabalhando, enquanto elas estão lá fora no seu serviço, enquanto estão dirigindo no ônibus, no Uber. Senhor, elas orarão em Espírito, porque elas são mulheres que estão com a armadura do Senhor. Dê um glória a Deus aí se você entendeu essa oração. Mulheres cheias do Espírito, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Não pare de orar. Você já viu que Deus está falando muito sobre oração nesse tempo? Sim? Sim. Deus nos chama à oração. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, né, pastora Tânia? Sempre foi uma mulher de... A irmã do coque, né, de oração, de vigília, de orar no monte. E eu era aquela que estava sempre agarrada com a mãe. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Nossa igreja era uma igreja bem pequenininha. Eu tive a minha primeira experiência com Deus ali. Uma menina. E o Senhor quer fazer algo nessa geração. Nós temos que orar pelas nossas meninas, as nossas adolescentes, as nossas jovens. Deus tem algo com elas. Eu fui forjada na minha infância. Com 10 anos eu cheguei para o meu pai, eu falei: pai, eu posso me batizar nas águas? E meu pai disse: pode. E foi uma decisão minha. Um dia meu pai estava pregando e eu disse: eu nunca fui lá na frente, aceitei Jesus. E um dia o Espírito me levou e eu levantei a mão e eu aceitei Jesus. Apesar de ser filha de crente, eu tive que ter as minhas próprias experiências com Deus. E eu fui construída há muito tempo no Senhor. A minha construção não aconteceu de um dia para a noite. E um dia meu pai estava no estudo bíblico. Sabe, você tem que prestar atenção nas coisas que acontecem na sua vida. E lembranças, e esses dias Deus resgatou essa lembrança. O meu pai fazia um estudo bíblico. Gente, o meu pai chegou a comprar uma Topic de tanta gente que ele carregava para os estudos bíblicos. Ele chegou a comprar uma vez uma Topic. Meu pai era esse. Uma vez ele comprou uma caminhonete para botar as pessoas tudo atrás da caminhonete. Hoje não pode. Mas a gente via eu, Ramon e Thiago, com um monte de gente atrás daquelas caminhonetes, cabine dupla, sendo jogado. O pai botava 2 colchão e nós íamos para os estudos bíblicos assim. Eu fui forjada no monte, subindo no monte, lá na praia. Nós subíamos, e era o tempo de a gente ver o mato brilhar, a gente ver as folhas brilharem, a gente via sinais e maravilhas, porque a gente só queria a presença e nada mais. E eu lembro que o pai fazia o estudo bíblico numa casa, e eu só ia para brincar, lógico, eu era uma criança. Eu fiquei, o pai dando estudo bíblico, e eu lembro como se fosse hoje. Já tinha bastante pessoas, era numa garagem, estudo bíblico era numa garagem. Não espere ter uma casa grande para receber a palavra de Deus dentro dessa casa. Não espere ter um sofá, ter uma mesa, receba. Seja uma anfitriã da presença de Deus na sua casa. E essa garagem, ela já tinha os bancos assim, né? Já não era de roda. E eu lembro que eu estava correndo, brincando, tinha muita criança. E de repente eu parei e eu abri a Bíblia. E eu abri em Mateus 24, 35.
Céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Talvez, eu acho, que foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Mas aquilo entrou com um fogo tão forte dentro de mim. Aquela palavra, Mateus 24:35, até hoje é viva. Eu era uma criança assim, eu senti um fogo, comecei a me tremer. E eu comecei a tremer, e eu dizia, o que está acontecendo comigo? E o meu pai estava dando estudo bíblico, e eu cheguei e disse assim, pai, ele disse, o quê? Eu quero ler um versículo. E o pai disse, vem. E eu disse, abram a Bíblia. Em Mateus 24:35. Céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Eu fechei a Bíblia e eu voltei a brincar. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu conto essa história porque eu acho que foi a primeira vez que eu abri a Bíblia e eu li. E a Bíblia, ela fez um efeito em mim que ninguém com milhões de palavras poderia fazer. Esse é o poder da palavra. Há um poder na palavra. Deus fez todas as coisas por meio da palavra. Haja luz, houve luz. Separa as águas, separou as águas. Separa luz e trevas, separou luz e trevas. A palavra de Deus. A gente como crente, eu vou dizer uma coisa, nós não temos noção do que significa a palavra de Deus. Se você soubesse, você lia mais a Bíblia e usava mais a Bíblia. Porque a Bíblia fala. Porque a Bíblia, Deus fala comigo, Deus já falou, é só você abrir e começar a ler. Deus me dá uma resposta, Ele já deu, é só você abrir a Bíblia e começar a ler, e Ele vai te dar entendimentos. E Ele vai começar a trazer revelação para você, como Ele não traz para mim. E você vai começar a sentar em rodas com as mulheradas, e você vai começar a parar de falar de coisa fútil, e você vai começar a transbordar da palavra, daquilo que você leu. Você já leu aquela história? Você já leu aquilo? Não, eu preciso ler. Nossa, aquilo falou comigo. Faça parte de rodas que conversem sobre a palavra. Porque às vezes, numa roda dessa, salva a tua vida de muitas coisas. Quantas vezes eu estive numa roda de conversa da Bíblia e aquilo veio como uma resposta para mim, um direcionamento de Deus para mim. Mulheres vestidas com a armadura de Deus. E aí ele fala, permaneçam atentos e sejam persistentes. Fala persistentes. Uma geração de mulheres posicionadas e persistentes. Deu jeito da gente ser. Que foi, irmã? Tô na luta. Que foi, irmã? Ai, tô na luta. Tem irmã que só vive na luta. Tem irmã que Deus é esse que tu serve. Porque a luta faz parte da vida. Agora, viver, morar na luta, né? A aflição está aqui, né? O Rob sempre fala isso, a aflição está aqui. O que a Bíblia fala? A aflição está aqui. O que a Bíblia fala? Passareis por aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição está aqui, eu vou passar por ela. Eu não permaneço na aflição. A aflição, ela vai te transformar. E a aflição, ela vai te ensinar. A aflição, ela tem como objetivo ser um professor na sua vida e não um destruidor da sua vida. E é isso que você tem que tomar posse. E termino dizendo, quando ele fala, peçam que Deus me conceda. Isso aqui é tão poderoso. Esse versículo, deixa aqui para a gente gravar no nosso coração. Esse aqui, último, que diz assim, permaneçam. Não, 19, desculpa. Peçam que Deus, aqui ó, peçam que Deus, olha o pedido dele. Me conceda as palavras certas. Existem as palavras certas. Para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Eu quero ser boca de Deus sobre essa terra. Você quer ser boca de Deus sobre essa terra? Fala, Senhor, coloca as palavras certas e me encoraja. Há um lugar em que a gente aprende. Gente, eu sinto uma glória do Senhor tão forte nesse lugar. Porque eu vejo um exército de mulheres com a armadura. A armadura, mulheres com a armadura, mulheres valentes no lugar certo. A sua força está no Senhor, o seu poder vem do Senhor. Quando você entender isso, as suas guerras tomarão uma outra proporção. Inclusive, muitas de vocês tirarão os olhos da luta. Tem gente que só gosta de falar de luta.
você começará a falar de vitória. Você começará a falar de conquistas. Você começará a contar os teus milagres. Você começará a contar os teus testemunhos. E a sua vida, ela irá impactar a vida de muitas outras mulheres. Hoje Deus te constrói de maneira diferente. E se você entende isso, você se coloque de pé nessa noite que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E nós vamos criar um ambiente da glória, da presença do Senhor. E o que eu tenho orado é: Senhor, mulheres famintas, mulheres sedentas, daquelas que não querem ir embora, daquelas que amam estar na presença do Senhor, daquelas que falam: eu quero mais, eu não me canso, porque tudo que eu tenho recebido ainda é muito pouco, porque tem mais. Há uma janela dos céus aberta sobre a sua vida. Comece a orar aí onde você está. Fala: Senhor, abre as janelas dos céus sobre a minha vida. Abre as janelas dos céus sobre a minha casa. Porque tem mais da presença. Aleluia. Tem mais da presença do Senhor. Que o Senhor comece a te abençoar. Abençoar a tua vida. Abençoar a tua casa. E no encerramento dessa conferência, eu quero declarar sobre a sua vida que toda palavra que foi revelada a você venha gerar muitos frutos no seu coração, em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa e você vai começar a transbordar. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: o que está acontecendo? Que mulher é essa? E você vai falar: hoje está nascendo uma nova mulher. Hoje o Senhor está me posicionando no meu lugar, dentro do meu território. Assuma a sua posição. Aquilo que o Senhor te deu é teu. Não tenha medo. Ei, não se intimide. Você está intimidada por quê? Você está mudando as coisas por quê? Por que você está desistindo? Deus está falando. Por que você está desistindo? Por que você está olhando para outra e está achando que ela é melhor ou ela é maior? Não importa. O que eu quero fazer com você é diferente. Eu quero usar você de maneira diferente, especial. A unção que você carrega, queridas, é necessária. Não é para você ser como ninguém. No mundo de mídia social, no mundo de muita exposição, no mundo em que a gente acorda, já abre para observar a vida dos outros. Hoje Deus te chama: filha, comece a observar a minha vida. Comece a me observar. Comece a colher dos céus o que os céus têm dito ao seu respeito. Deus, o que tu tem dito sobre mim? O que tu tem dito sobre mim? Comece a orar. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Há um poder, há uma glória do Senhor nesse lugar. E eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque há um poder, há um batismo, há uma unção reservada para você. Vem aqui à frente, vem. Vem correndo. Vem, espalha para não ficar ninguém no corredor. Vem, espalha para cá. E você já começa vindo e clamando. A cura sendo derramada nesse lugar. E Deus te levanta. Ora uma canta lá baixar e cantar lá baixar. Mulheres sendo batizadas. Mulheres cheias. Se espalhem, vem pra cá, vem. Levante a sua mão e adore. O Senhor marcou a sua vida, o seu ministério para esse tempo. Acesso profundo, acesso mais profundo, a níveis mais profundos, a níveis mais profundos. Se você precisa tomar posse da sua posição, comece a mexer os teus pés. Fala: esse lugar é meu, esse território é meu. Senhor, eu assumo o lugar que tu me deu. O Senhor te enche. Clame pela presença do Senhor. Levante a sua mão, mulheres que desejam ser curadas fisicamente. Cura física. Em nome de Jesus. Em nome de...
Pai, em nome de Jesus, mulheres que receberam diagnósticos de infertilidade. Se você tem diagnóstico de infertilidade, coloque a mão no seu útero. E na próxima conferência você vai vir mostrar a barriga ou o filho nas mãos para mim. E você vai dizer: eu fui fruto daquele dia. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu útero. Coloque a mão no seu útero. Eu declaro agora: enfermidade, nós declaramos fora agora em nome de Jesus. Eu vejo cadeias quebrar. Eu vejo cadeias se quebrando aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Cadeias se quebrando. Enfermidades sejam curados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre os úteros secos e os úteros inférteis. Nós vamos contra todo diagnóstico. Em nome de Jesus. Contra todo diagnóstico. Porque quem abre a madre é o Senhor. Ele tem poder para abrir a madre. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai. A cura do Senhor, a cura do Senhor. Vem, Pai, sobre a tua igreja nessa noite. E marca o tempo. E marca o tempo. Se tiver mulheres do lado, ore. Mulheres que querem engravidar, levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Quem está do lado que é mãe, coloque a mão nessa mulher. Coloque a mão. Quem é mãe, coloque a mão do lado dessa mulher que quer ter filhos agora. Em nome de Jesus. E você vai declarar sobre a vida dela. Você vai declarar sobre a vida dela. Senhor, abre o útero. Senhor, abre a madre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai começar a declarar como mãe. Em nome de Jesus, declare, declare. Eu vejo agora úteros férteis em nome de Jesus. Agora tem mulheres aqui que vão começar a sentir o seu útero esquentar. O seu útero esquentar em nome de Jesus. O seu útero está esquentando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberamos palavras. Mães, liberem palavras. Mães, liberem palavras. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Da última conferência, eu orei por ti algumas vezes, né, Mari? A Mari falava: pastora, ora porque eu não posso engravidar. 5 anos sem engravidar. 2 médicos falaram que ela não podia engravidar e ela engravidou sem estar no período fértil. A Mari está de 5 meses, em nome de Jesus. Esse milagre é para testificar que o teu vai chegar, em nome de Jesus. Ele continua fazendo no nome. E você vai começar a declarar sobre a sua casa agora. Eu quero orar agora pelo seu casamento em nome de Jesus. Mulheres que precisam de restauração no seu casamento, restauração na intimidade, na vida sexual, restauração do seu casamento. Levante a sua mão agora, eu quero orar pela sua vida. Senhor, nessa noite, o Senhor transformou a vida dessas mulheres e casamentos estão sendo transformados aqui. Em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer com você a hora que você chegar em casa? Ah, que Deus segure esse marido.
Porque vai nascer uma paixão tão grande. Sabe aquela paixão de quando você era lá jovem, né? Que você tinha que se segurar porque o fogo era forte, amadas. Então vai nascer esse fogo na sua vida, essa paixão. Deus vai lembrar por que você se apaixonou por esse homem. E você vai voltar a admirá-lo. Eu oro por perdão. Se houve traição nesse casamento, eu oro por perdão, restituição e restauração. Porque se tem alguém que pode fazer tudo novo de novo, é o nosso Deus. E eu oro sobre o teu casamento agora, em nome de Jesus, mulheres sendo restauradas. Aquele fogo, aquela paixão. Queridas, Deus é Deus para restaurar a vida emocional, a vida sentimental. Mesmo que você esteja desregulado hormonalmente, hoje Deus coloca em ordem os teus hormônios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, eu quero orar nesse momento. Não vou pedir para você levantar sua mão, mas mulheres aqui em que o pecado tem te aprisionado, vícios. Eu vejo muitas mulheres sofrendo, lutando contra o pecado. Muitas mulheres com pecados escondidos, isso atormentando, roubando a sua paz, roubando a paz dentro do seu lar. E eu declaro agora sobre a sua vida, mulheres curadas dos seus vícios em nome de Jesus. Eu não sei o que te atormenta, eu não sei o que te rouba da presença do Senhor. Eu não sei qual é o pecado que faz você se sentir um lixo. Mas hoje Deus te fala que você é preciosa no Senhor. Você é preciosa para Ele. E hoje Deus te limpa com o sangue do Cordeiro. E hoje eu vejo algemas sendo quebradas e você sendo liberta desse vício, desse pecado que te atormenta. Receba em nome de Jesus. Receba aí onde você está. Declare, declare. Cadeias quebrando, cadeias Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Agora você vai levantar a sua mão. Todas levantem a mão agora. E nós vamos receber poder do alto, dons. Dons serão derramados agora. E Deus está, algumas mulheres aqui, Deus já está revelando qual é o seu dom. Você vai ser agora. Em nome de Jesus. Você vai levantar a sua mão agora e vai vir uma onda dos céus sobre a sua vida. Uma onda dos céus sobre a sua vida. Você vai ser cheia agora do Espírito. Feche seus olhos, não olhe para quem está do teu lado. É só tu e Deus agora. Solta a perna, solta o braço. Levante seu braço agora. Deixa tudo lá fora. Agora para você receber a presença do Senhor. Mulheres cheias do Espírito Santo de Deus agora. Você vai vir, você vai ser tocada, você vai ser cheia da presença do Senhor agora. Mulheres recebendo agora dons espirituais agora. Mulheres sentindo o que nunca sentiram. Mulheres aqui, o seu pé vai começar a esquentar. E você não vai conseguir ficar no mesmo lugar. Ei, Deus está abrindo a sua boca. Mulheres que são tímidas, mulheres que são fechadas, envergonhadas, Deus abre a tua boca agora. E você começa a dizer glória, glória, glórias a ti. Glórias a ti, começa a glorificar. Sendo dons, os dons estão sendo derramados, Aqui da minha direita começou, dons estão sendo derramados. Rema cantala lalabachara, cantala lalabachara. Ei, você está vindo, a onda está vindo, está sendo derramado, as janelas dos céus estão abertas. Ereme cantala lalabachara, cantala lalabachara. Mulheres sedentas,
ressignificando o lugar. Deus te acelera para esse tempo. De Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo. Que ruja o leão e que a terra estremeça O Senhor te alcança diante da majestade de a liberdade, Jesus. a liberdade, a liberdade, a liberdade. Ruja o leão e que a terra liberdade. estremeça diante da Deus te renova, Deus te renova, de Deus te renova nessa noite. Deus te vê e te renova. Ele vai cantar, acessos mais fundos. Ei, a onda tá vindo, ela está invadindo. Aí onde você está, levante a sua mão e só glorifica. Receba o renovo do Senhor. O que só a presença pode fazer no nosso Deus, que se abra o céu. Hoje o Senhor te lembrou de palavras que já foram ditas e Ele resgata no teu coração em nome de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Começa a pular, E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram nesse lugar. A nossa fé estão em Deus, grande Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Você acessou níveis mais profundos hoje. Você acessou níveis mais profundos. Ei, você não é esquecida do Senhor. Você acessou níveis mais profundos de fé, de entendimento. Toma posse do lugar que Deus te deu. Assuma a sua posição. Dê um abraço na mulher que está do seu lado e fala: vamos juntas, vamos juntas, vamos juntas. Nós fazemos parte do mesmo exército. Nós fazemos parte. Nós fazemos parte do mesmo exército de mulheres com a vestimenta certa. Aleluia. Ah, Deus sempre faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Hoje Deus deu um renovo tão grande. Você que foi ousada, amadas, eu sempre fui daquela de colar com a barriga no palco quando o pastor chamava, eu sempre fui dessa. Porque eu sempre falo, eu quero viver o que os céus têm para mim. Eu quero acessar o que os céus têm para mim. E você faz parte disso. Eu quero agradecer todas as pessoas que fizeram parte da organização dessa conferência. Todas as pessoas que estiveram organizando. Nós tivemos muitos meses planejando tudo isso. Mas nessa última semana as pessoas perguntavam assim: pastora, estás nervosa? E eu falava: eu só quero a presença do Senhor, é o que eu quero. Porque eu sei que é só a presença que transforma. E nós vamos terminar essa conferência celebrando. Não saia daqui. E eu queria chamar... A Mari está aí?
E deve estar tomando café. E eu queria que ele terminasse orando como sacerdote dessa casa, como pastor dessa casa. Se hoje, queridas, eu estou aqui, é pela misericórdia do Senhor, mas é porque eu sou casada com um encorajador. E meu marido sempre viu em mim o que eu nem via. E tem homens que pegam na mão da mulher e levam. Meu marido foi me empurrando mesmo, queridas. Ele ia me empurrando. E ele ia falando coisas que eu não acreditava. E ele foi aquele que resgatou aquilo que o Senhor tem em mim. Mulheres, honrem os seus maridos. Às vezes você fala, pastor, ele não tem o entendimento, eu sou mais entendida espiritualmente que ele. Não, queridas, há uma honra na autoridade. Tem coisas que você só terá acesso quando você honrar a autoridade na sua vida. E o seu marido é a autoridade na sua vida. Não se ache melhor nem mais espiritual que ele. Honre o que ele carrega, porque ele te levará para lugares mais altos. Eu esperei de terminar o café. Não, faz tempo que acabou o café. Boa noite, mulheres. Dê um forte aplauso para Jesus. Essa semana nós estávamos aqui orando. O Espírito Santo nos levou a orar. Então eu chamei os homens e nós viemos todas as manhãs aqui orar por vocês. Estávamos aqui, de repente alguns maridos, filhos, pais, estávamos aqui orando nessa semana. E foi algo muito profético. E eu falava com o Cris a respeito disso. Nunca tínhamos feito isso. Mas o Espírito Santo deu uma ordem, a gente apenas obedeceu. E enquanto nós orávamos nessa semana, todos os dias que eu dobrava o meu joelho, eu pensava, uau, vai acontecer coisas que nunca aconteceram nessa conferência. Porque quando o homem ora pela sua casa, o homem ele tem um poder de sacerdócio. As coisas acontecem, os céus se abrem. E eu acompanhando essa conferência, eu vi o quanto foi entregue. E eu quero orar nesse tempo apenas para que vocês vivam aquilo que foi entregue. Eu não quero entregar mais nada, porque vocês já receberam tudo que vocês precisavam, mas agora vocês precisam tornar isso prático. Façam. Existem homens esperando por vocês, esposos, filhos, pais, amigos, não sei, namorados, noivos, não sei, mas existem homens esperando para que vocês façam. Feche seus olhos, estenda suas mãos como forma de receber. E eu quero orar por vocês, começando pela minha linda esposa. Pai, obrigado por esse tempo tão profético. Um tempo, Senhor Deus, onde Tu derramaste de uma unção fresca e nova. Um tempo, Senhor Deus, onde Tu mostraste, Senhor, que o sacerdote, o homem, o provedor, ele também espera, Senhor Deus, da sua esposa, que ela venha, se coloque do lado, se posicione, para que nós possamos, assim como Deus mesmo viu e disse que não era bom que o homem vivesse só, Ele trouxe uma ajudadora, uma auxiliadora. A mulher é um presente na vida do homem. A mulher é aquela que chega na vida do homem e que o leva e o transporta para um outro nível. Se o teu marido, se o teu filho, se o teu esposo, pai, ainda não chegou nesse outro nível, é porque ele está esperando por algo que está em você. Ah, mulher, acelere, se posicione, volte para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Volte a ser feminina, volte a usar da sua feminilidade, volte a usar da sua essência, porque é a sua essência que vai disparar as novas realidades que já estão diante de você. Nós, como homens, abençoamos essa nova realidade, abençoamos esse caminho e essa jornada que foi acesa nesses dias. Vá e vença no poder e na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E as mulheres que creiam dizem...